E aí, como é que você tá? Hoje eu quero fazer um vídeo mais reflexivo, desses sem nenhum roteiro, sem nenhum framework, sem nenhum esquema visual, para te dar um pouco do que eu aprendi nesses 6 anos de internet, talvez um ponto de vista até um pouco diferente do que quem acompanha o canal está acostumado a assistir e pensar, né? Eu até anotei aqui que eu quero falar de pessoas, quero falar de dinheiro, quero falar de conteúdo, e eu vou começar pelas pessoas, porque apesar de eu fazer um negócio, ensinar a construir um negócio de uma pessoa só, eu já falei inúmeras vezes que esse nome ele é feito para vender, então este negócio não é de uma pessoa só, ele é um negócio que tem você como dono da empresa, mas tem freelancers que vão aparecendo ao longo do tempo. Pode ter um ou dois sócios que estão ali. Talvez eles não sejam nem sócios, eles sejam só pessoas que você paga fixo. Eles são contratados PJs, contrata outro PJ. Eles só não são CLT, entendeu? Mas que fazem parte do crescimento do seu negócio. E desde que eu comecei na internet, tudo que deu certo só deu certo porque eu encontrei pessoas. E não necessariamente pessoas para trabalhar comigo ou para mim, mas pessoas com quem me relacionar para aprender coisas, para trocar figurinha, para compartilhar as dificuldades, os problemas, todas as coisas que acontecem no caminho. Sabe, eu estava ontem, saí da academia, eu falei para minha esposa um negócio, eu falei, coisa engraçada, né? Você vai na academia, as pessoas elas andam como se fossem gostosas. Tanto os caras quanto as mulheres, assim. O fato do cara estar dentro da academia muda o jeito dele andar. Eu duvido que as pessoas andam daquele jeito na rua, entendeu? E isso me fez pensar, cara, o ambiente faz toda a diferença na nossa vida. E quando desde que eu comecei na internet, todas as coisas boas que foram acontecendo foram por causa do ambiente em que eu estava envolvido. Então, lá no comecinho de 2018, eu ia num coworking. Eu até dei uma entrevista no podcast dela, da Dani, uma amiga minha. E lá no coworking dela, em 2018, gravar os vídeos. E lá tinha uma série de pessoas que estava tentando crescer e se desenvolver. A gente criou um clube do livro presencial lá e trocava muita figurinha. Então, aquelas pessoas me ajudaram no começo. Em 2019, quando eu comecei a vender, a primeira coisa que eu fiz foi achar um parceiro de negócios. O André, o cara que ficou comigo até agora. E foram 5 anos aí, praticamente trabalhando em 2 pessoas no nosso negócio. E sem ele, certamente eu teria desistido. Ele é o cara com quem eu desabafava, com quem eu falava as coisas. Então você precisa valorizar as pessoas que você encontra no caminho e procurar elas. Você precisa encontrar as pessoas. E para você encontrar as pessoas, você vai ter que se colocar nos ambientes. Ou seja, você vai ter que pagar para ir em evento, você vai ter que visitar lugares diferentes que você não está acostumado a visitar, frequentar lugares que você não frequenta, você vai ter que talvez ir menos para outros lugares. O próprio conteúdo, muitas vezes, é ele que atrai pessoas boas para estarem perto de você. Quantos e quantos bons amigos eu fiz ao longo desses anos, porque eles viram meu conteúdo, gostaram, eu vi o conteúdo deles, gostei e a gente começou a conversar. Então, isso é uma boa ponte, a gente vai misturar um pouco esses 3 temas, pessoas, conteúdo e dinheiro, mas essa é uma boa ponte para eu falar um pouco do conteúdo. Veja, o teu conteúdo, ele é a descrição da tua personalidade. O jeito com que você comunica, o jeito com que você fala, os assuntos, a forma como você aborda os assuntos, ela vai atrair um tipo de pessoa e vai repelir um outro tipo. E se você estiver sempre colocando dentro do teu conteúdo o máximo de conhecimento que você tem, e você estiver sempre, vamos dizer assim, olhando para as coisas que realmente importam, a tendência é que você atraia pessoas muito boas. Eu vejo hoje pelos meus mentorados, pelas pessoas para quem nós prestamos serviço na nossa empresa, eu vejo pelos meus alunos, são pessoas muito boas, cara. Eu olho lá no Projeto Valinor, que é onde a gente tem os nossos 300 e poucos alunos lá, e, cara, é impressionante. É difícil, se não for impossível, encontrar uma pessoa ali que não seja, cara, uma pessoa boa, pessoa honesta, que tá fazendo bem, que tá com um negócio, ou uma ideia de negócio, ou um negócio muito bom, e que tá, assim,
ela está ali se desenvolvendo, é uma pessoa que está buscando conhecimento, inteligente. Você não tem bocói, entendeu? Não tem babaca, não tem idiota lá dentro. E eu acredito que isso se deve muito à forma como eu me comunico, às coisas que eu comunico, e não porque eu sou lá o grande homem, né? Mas porque por eu me interessar por coisas boas, eu acabo atraindo pessoas que também se interessam por coisas boas. Que é muito diferente de eu ficar tentando mostrar foto de Lamborghini, de Ferrari para tentar vender para você. O que não tem nada de errado também. Podem ser pessoas muito boas fazendo isso. Mas o que eu aprendi no geral, vendo que esse conteúdo que eu fiz nos últimos 6 anos, é que quando você vai para esse lado muito materialista, cheio de querer se pagar de bonitão, você acaba atraindo um público um pouco pior. Essa é o que eu vi, é o que eu vi acontecer. Todas as vezes que eu deixei meu discurso fugir um pouco para um lado mais assim, eu percebi que eu atraí um público pior. O que me faz chegar no assunto do dinheiro, né? Esses dias o meu pai mandou mensagem. De vez em quando ele manda umas mensagens querendo dar os pitacos dele, tá tudo certo. Acho que tem que acontecer mesmo. O papel de pai é esse. Acho que eu vou querer dar pitaco na vida dos meus filhos por muito tempo ainda. E ele tava falando assim, cara, tu tá falando muito de dinheiro, dá uma sossegada aí, entendeu? Tudo é dinheiro nesse negócio. Sendo que a gente sabe que a gente não faz isso pelo dinheiro pura e simplesmente, sabe? Quando eu era pequeno, eu sempre conto essa história, né? Minha mãe me disse que quando eu trabalhasse, eu tinha que achar um trabalho e que eu fizesse o bem para as pessoas, além de ganhar dinheiro. Então, era uma mensagem do tipo, cara, você precisa de dinheiro, beleza, vai atrás do dinheiro, mas faça o bem enquanto você faz isso. E por que eu entro nesse ponto aqui? Porque se você ficar com o dinheiro na tua frente, pensando nele, o que vai acontecer é você vai começar a querer criar discursos que não são aquilo que você realmente acredita. Você vai tentar florear as coisas que você está falando de um jeito diferente, que vai provavelmente começar a atrair o público errado. A minha experiência foi que sempre que eu tentei ir muito para esse lado de, nossa, eu vou fazer esse discurso que deve vender mais, que dá mais dinheiro, não sei o quê, eu não atraí as pessoas certas. Mas todas as vezes que eu realmente coloquei para fora o conteúdo em que eu acredito, as coisas que eu realmente penso, dizendo da forma como eu penso que elas têm que ser ditas, as pessoas que chegaram foram muito boas. Tanto pessoas para comprar, quanto pessoas para trabalhar comigo, para trabalhar para mim, para prestar um serviço pontual, pessoas... Cara, eu faço uma mentoria hoje com um cara muito, muito bom. Eu sou fã dele já, que é o Vitor, e é uma mentoria de YouTube. E eu conheci esse cara porque ele viu meu conteúdo. E aí ele veio falar comigo. Claro, ele fez uma prospecção lá a partir do meu conteúdo. Mas se não fosse o meu conteúdo, eu não teria conhecido ele. Porque eu não sei nem onde encontra ele aqui na internet. Se ele faz algum tipo de conteúdo para ser encontrado. Eu acho que não. Então, o próprio conteúdo, ele atraiu as pessoas de quem eu compro. Eu fiz uma mentoria com o Robert. Robert virou meu amigo, pô. Robert Amorim, e foi assim. Eu conheci ele no meio de uma produção de conteúdo. A gente entrou por acaso numa aula de uma amiga em comum juntos. E aí eu conheci ele e falei, cara, esse cara é bom, meu. Vou conversar mais com ele. Aí viramos amigo, coisa vai, coisa vem. Virei cliente. Então, criamos produtos juntos já. Então, assim, o conteúdo, quando ele não vai pensando só no dinheiro, mas vai para expor um conhecimento real que eu desenvolvi a partir de perguntas reais que eu tive na minha vida, este conteúdo atrai muita gente boa. E eu preciso esclarecer esse ponto porque ele é central aqui para você entender o que eu quero passar com esse vídeo. O nosso conteúdo, eu tenho um vídeo muito bom sobre isso, a galera adora esse vídeo, que eu vou deixar ele aqui na descrição e aqui no card. O nosso conteúdo ele tem que ser originado de crises reais que nós vivemos. Quando a gente fala crise, parece que é um negócio trágico. Mas eu vou trocar a palavra crise pela palavra pergunta. E se você perceber, tudo que você está buscando na vida, você está buscando porque alguma pergunta surgiu na sua cabeça. Do tipo, preciso de dinheiro. A pergunta é, como que eu faço mais dinheiro? Ou como eu pago a minha dívida que eu tenho? Ou como eu compro um presente melhor para minha namorada, para minha esposa, para o meu marido, etc. Então, tudo que nós estamos tentando resolver na vida
pode ser descrito com uma pergunta. E essa pergunta, e nós não temos uma só, nós temos inúmeras perguntas. Essa pergunta, ela dá origem a várias outras, e as várias perguntas que nós temos, elas podem sempre ser agrupadas, vamos chamar assim, em um tipo de conteúdo específico. Então eu tenho todas as perguntas que têm a ver com a construção de um negócio. E são perguntas que envolvem, sei lá, como faturar, como vender, como gerir o negócio, se contrata ou não contrata gente, quando contratar ou não contratar, se eu tenho que aprender ferramenta, não tenho. Veja, a pergunta de como construir um negócio, ela cria um grupo de perguntas. O nome disso, aprendi há um tempo, é mapa da ignorância. Você colocar em um papel, você vai pegar um caderninho, tipo esse meu, e você vai começar a colocar todas as perguntas que você tem, e você pode ir criando um mapa com elas. Perguntas que se relacionam, perguntas que estão juntas, perguntas de uma determinada área da vida, outras de outra. E essas perguntas, elas vão guiando todas as tuas ações ao longo da tua vida. Porque, se você parar para pensar bem, o desenvolvimento da nossa vida nada mais é do que a nossa sucessiva busca de respostas a novas perguntas. Então, eu respondi uma pergunta, outra surge. E visto por outro lado é o seguinte, eu resolvi um problema, um novo problema surge. Vamos inventar. Imagina que eu tenho um problema que eu estou solteiro. Aí encontrei uma mulher. Agora eu tenho um problema de manter um namoro. Ou de conquistar ela. Agora tem problema. Aí conquistei. Agora tem que namorar. Tem um problema de manter o namoro. Agora noivei. Agora tem problema de como que casa. Como é que paga o casamento. Não sei o quê. Casei. Agora tem problema de cuidar de uma casa. De manter o casamento bem. Daqui a pouco tive filho. Aí tem um problema. Então, toda vez que você resolve um problema, agora eu quero casar. Casei, novo problema. Agora eu quero ter filho. Tive filho, novo problema. Sempre tem um problema que vem como consequência da solução do problema anterior. E isso daqui é que é a fonte infinita do teu conteúdo, só que com um porém aqui na coisa, que é o seguinte. Eu estava conversando com um dos meus clientes aí, do qual eu virei sócio, e ele estava dizendo, cara, eu posso criar conteúdo infinito. Eu não preciso parar para pensar porque esse negócio surge o tempo inteiro da minha vida. Mas por que surge o tempo inteiro da vida dele? Porque ele faz duas coisas. A primeira é, ele não para de estudar. Ele não para de estudar, ele me indica livros o tempo inteiro. Quando eu falo de alguma coisa que eu não... algum tema que ele domina, ele vai logo me falar de um autor, de um livro. Vou acender minha velhinha aromática enquanto eu vou falando essa filosofia aqui. E essa é a primeira coisa, ele não para de estudar. E aí existe uma segunda coisa que ele faz muito, que é ele está constantemente resolvendo os seus problemas no trabalho. Isso é uma coisa... eu acho que vai ficar... ela é meio óbvia, mas talvez não seja. Eu acho que ela é óbvia. Normalmente, quando a gente está no emprego, a gente tem muita gente que leva com a barriga, certo? Então ele não está tentando resolver os problemas e melhorar. Ele está tentando só fazer uma manutenção da vida dele. Eu não acho que é o caso da maioria das pessoas que me assistem. Acho que a maioria das pessoas que me assistem não é esse tipo de pessoa. Mas pensa... eu vou criar essa imagem para você entender. Existe essa pessoa que ela não está tentando evoluir no trabalho. E existe essa outra pessoa que ela está o tempo inteiro tentando evoluir no trabalho. Seja um dono de uma empresa, seja um mero prestador de serviço, um autônomo que está tentando fazer a sua empresa crescer, né? Quando eu falo dono de uma empresa com vários e vários funcionários, uma empresa muito grande, enfim, com muitos clientes. Seja um cara que está no começo da vida empresarial, seja um cara no emprego. Existem essas pessoas que elas estão sempre se puxando para se desenvolver no trabalho, entendeu? E eu vejo que é isso que faz com que você tenha conteúdo infinito. Essas duas coisas que esse meu amigo faz. Que a primeira é, nunca, sob hipótese alguma, você pode parar de estudar. Porque estudar é se aprimorar em todas as áreas possíveis. Então quando eu falo estudar, eu estou falando principalmente em ler livros, porque é como eu acho que é o melhor jeito de você estudar. Mas também estudar é ver vídeos como esse, é comprar cursos e mentorias, enfim. E um segundo ponto é, que tem a ver com estudo, né? Mas ficar sempre olhando para o teu trabalho, para a próxima coisa que você precisa melhorar nele. Nunca se satisfazer ou nunca se acomodar no teu trabalho. Por quê? Porque nós, eu e você, e praticamente todo mundo, que não deve ter um padre me assistindo, uma freira, se tiver, são raros, né? Nós temos como função de vida fazer dinheiro, trabalhar. E esse trabalho ele tem que gerar algum fruto
para as outras pessoas, caso contrário, nós não temos o dinheiro. Então, o dinheiro ele é mera consequência de um bem feito. Se eu sou um empregado, eu fiz um bem para a minha empresa, este bem ele tem um fruto para o meu chefe e ele tem um fruto para o cliente que talvez nem entre em contato comigo. Eu posso ser só o carinha que cuida do financeiro da empresa, mas isso tem um impacto na empresa que tem um impacto na pessoa que está comprando, no cliente da empresa. E se eu sou um dono de uma empresa, eu tenho que fazer o bem, tanto para as pessoas que compram de mim, quanto para as pessoas que ainda não compraram, mas são possíveis compradores, que é o caso da maioria das pessoas que veem meus vídeos, quanto para as pessoas que eu venha a contratar, ou como freelancer, ou como CLT, ou como parceiro, ou como sócio, não importa. Então, nós temos que olhar para o trabalho dessa forma, e se nós olharmos dessa forma, nós estamos sempre passando para o próximo desafio, não ficamos acomodados, e isso é o que vai gerar um máximo de frutos, inclusive financeiros, ao longo do tempo. E aí que eu volto, né? Isso gera conteúdo infinito, porque você não para de se movimentar, e você se movimentar vai fazer com que você resolva cada vez mais problemas, e a resolução, como eu disse, sucessiva desses problemas, ela vai se transformando numa evolução nítida tua para a tua audiência. Isso é uma coisa, para mim, a chave do sucesso na internet, ela tá nisso daqui. E aqui já estamos em 16 minutos de vídeo, mais ou menos. Só os fortes chegam até aqui. O pessoal aqui no meu canal, em média, assiste 8 minutos, 7 minutos de vídeo, tá? Então, isso daqui é o ouro que você está pegando aqui agora, que é o seguinte. Eu sempre falei disso com o André quando a gente conversou sobre um negócio digital. As pessoas que te acompanham, elas te acompanham. Ou seja, elas estão olhando o teu desenvolvimento. É como se criar conteúdo fosse uma espécie de... E não é só uma espécie, é assim que é o conteúdo, o melhor jeito de fazer, né? A documentação da tua jornada. Só que as pessoas, para elas se convencerem a comprar de você, elas precisam ver a tua jornada e perceber que você está vencendo, vou botar entre aspas, porque talvez vencer não seja a palavra certa, mas seja evoluir, você está evoluindo nessa jornada. Uma pessoa que vê o meu primeiro vídeo, e ela vê o meu 10º vídeo, e ela vê o meu 100º vídeo, ela precisa perceber, mesmo que essa percepção seja, vamos chamar de inconsciente, mas ela precisa perceber uma mudança para melhor, ou seja, uma evolução, uma melhora. E essa melhora não pode ser só uma melhora comunicativa. Nossa, olha como ele fala melhor no vídeo agora, olha como ele tem uma câmera melhor. Não, tem que ser uma melhora substancial, ou seja, o conteúdo que eu estou trazendo ele melhora, e isso daí é perceptível, mesmo que você, que é o produtor de conteúdo, não perceba tanto, mas o conteúdo melhora porque o que eu estou retirando da vida real está vindo com cada vez mais peso. Deixa eu tentar dar um exemplo concreto. Quando eu era solteiro, quando eu comecei a criar conteúdo, eu era solteiro, né? Conheci a Milene 1 ano e meio depois de começar a criar conteúdo, que é a minha esposa. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo, eu era solteiro, tava preocupado com coisa de moleque solteiro, festa, sei lá o quê. Depois que eu conheci a Milene, eu comecei a me preocupar com manter um relacionamento, ser um homem melhor, porque eu não podia perder uma mulher tão boa que eu encontrei, então eu tinha que ser um homem melhor. Aí comecei a me preocupar com minha vida espiritual, aí comecei a me preocupar com minha evolução pessoal, aí comecei, por causa de me preocupar com o meu trabalho, aí meu trabalho começou a evoluir, aí eu me casei, aí comecei a vir responsabilidade da casa, aí tive filho, vem a responsabilidade do filho. Então é inevitável que se eu tô levando a sério isso daí, porque dá pra eu avançar na vida, dá pra eu viver a vida, sobreviver sem levar a sério, né? Posso ser um pai horrível, um marido péssimo, posso ter um negócio qualquer, entendeu? Sem me preocupar com os clientes. Mas se eu estou levando a sério as responsabilidades que a vida está apresentando para mim, necessariamente vai acontecer de você perceber que eu estou evoluindo. Você vai ver que eu estou evoluindo. Porque se você levar a sério as responsabilidades que a vida joga para cima de você, isso significa que você está resolvendo problemas cada dia mais complexos. Cara, é menos complexo uma vida de solteiro que uma vida de casado. Qualquer um que casou e tenta levar o seu casamento a sério sabe disso. É muito menos complexa uma vida sem filho do que uma vida com filho. Qualquer um que tem filho sabe disso. É muito menos complexa uma vida onde eu tenho uma empresa que fatura, sei lá, R$1.000 por mês, do que uma empresa que fatura, sei lá, R$100.000 por mês. Então, conforme a vida avança e você melhora nas coisas,
Você está resolvendo problemas mais complexos. E isso transparece no teu conteúdo. Então as pessoas que estão te vendo, elas estão acompanhando essa evolução. E é isso daqui o que mais convence as pessoas a comprarem de você, na minha opinião. Ou seja, é o que eu sempre falo, um negócio digital ele precisa de alguns anos para dar certo, porque da forma como eu construo um negócio, como eu ensino a construir um negócio, você é a imagem da tua empresa. Então as pessoas estão olhando para você. E você pode ver que muitos grandes players do digital, eles são assim, é o cara que é grande. E é por isso que a empresa dele é grande. E as pessoas estão te olhando. E elas estão ali, na espreita, para ver se o que você está fazendo está levando você para uma vida melhor ou não. E isso, quando elas perceberem essa tua evolução, aí que elas vão comprar. Então, você tem que perseverar no negócio por 2, 3, 4, 5 anos, enquanto você vai resolvendo as responsabilidades da vida. E isso vai transparecendo no teu conteúdo. Cara, isso transparece no texto, isso transparece no vídeo, isso transparece no áudio, isso transparece na postura, isso transparece em todo o teu conteúdo. Porque conforme o tempo vai passando, elas vão vendo isso transparecer e elas vão se convencendo. Não, essa pessoa é de verdade. Esse cara é sério. Essa mulher é séria. Eu vou comprar dele porque o que ele está fazendo está mudando a vida dele. Então, eu preciso de um pouco disso para mudar a minha vida também. E aí que eu fecho esse conteúdo já te apontando para um vídeo de sequência, cara, que vai vir junto com isso aqui muito bem, que vai encaixar perfeitamente, dizendo o seguinte: você tem que entrar e permanecer no digital com a cabeça, primeiro, de que você não pode parar de evoluir, e evoluir significa resolver os problemas que a vida vai te apresentando, cada vez mais complexos. Você tem que entender que o dinheiro é consequência do transparecimento, desse conhecimento que vem da solução dos problemas e do amadurecimento que você vai mostrar nos teus vídeos. Inevitavelmente, se você tentar mostrar amadurecimento, você não vai conseguir. Isso tem que transparecer na tua... ou seja, você amadureceu de verdade, entendeu? Você não está tentando fingir amadurecimento. E isso vai te conectar com pessoas cada vez melhores. Tanto pessoas para serem teus parceiros de negócio, dos quais você sempre vai depender, mesmo que você esteja construindo um one-person business, que não tem como você crescer sozinho na vida, quanto das pessoas que vão ser teus clientes. E os teus clientes, você nunca sabe o que eles podem virar depois. Eu tenho clientes que viraram amigos pessoais, que a gente vai na casa. Eu tenho clientes que viraram parceiros de negócios, sócios. Então, os teus clientes e as pessoas de quem você vai comprar, as pessoas boas de quem você vai comprar também vão aparecer a partir do teu conteúdo. Então, tudo isso é o que vai construir essa, vamos chamar de uma redoma de fortalecimento do teu negócio. Você vai ficar protegido das pessoas ruins conforme você vai mostrando um conhecimento cada vez mais real, mais pungente, mais substancial para as pessoas e resolvendo cada vez mais problemas complexos na tua vida. Dito isso, o que você tem que fazer agora? Eu tenho um vídeo falando sobre como desenvolver uma habilidade real em tempo recorde. É um plano prático de ultra aprendizado, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Esse vídeo vai te dar um caminho organizado para esse teu desenvolvimento, que é o que vai fazer o teu negócio crescer e trazer muitos clientes. Então clica agora, ele vai aparecer aqui na tela e você vai assistir esse vídeo e você vai ver. Ele vai te ajudar muito nessa construção do teu negócio. Clica e assiste aí agora.